Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. Ela altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, ICMS, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento da ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras providências. Nós paramos no artigo 212, letra A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 202 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica e remuneração digna de seus profissionais, respeitadas as seguintes condições. Distribuição dos recursos é de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e os seus municípios, é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada estado e do Distrito Federal de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, Fundeb, de natureza contábil. Os fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem nos incisos 1º, 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, o inciso 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as linhas A e B do inciso 1º e do inciso 2º do caput do artigo 159. Os referidos recursos no inciso 2 do caput desse artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades de educação básica preferencial matriculados nas respectivas redes, nos anos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A, no inciso 10, caput, no parágrafo 2º desse artigo. Portanto, cuidado com alunos fantasmas, tá? Estão matriculados e não estão, que pode ser. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, distribuída da seguinte forma: 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual dos alunos BAF, nos termos do inciso 3 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. No mínimo, no mínimo 10,5 e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor estadual total por aluno VAT referido no inciso 6 do caput desse artigo não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalmente de melhoria e gestão prevista em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica. VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput desse artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Os recursos de que trata o inciso 2 e 4 do caput desse artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos anos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
estabelecida no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União, considerado para os fins desse inciso os valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. A lei disporá observar as garantias estabelecidas no inciso 1, 2, 3 e 4 do caput, e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes no Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para garantir sua qualidade. Então, o governo federal vai repassar para o estadual, e o estadual vai repassar para o municipal, de acordo com esses critérios. A forma do cálculo do VAF, decorrente do inciso 3º do caput desse artigo e do VAT referido no inciso 6 do caput desse artigo, a forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput desse artigo, a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno e externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput desse artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção, a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida a sua integração aos conselhos de educação. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos distributivos na melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput desse artigo, excluídos os recursos que tratarem na C do inciso 5 do caput desse artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput desse artigo, percentual mínimo de 15% para a despesa de capital. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 5 do caput desse artigo, é vedada. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: receita de Estado, federal e dos municípios, vinculados à manutenção ou desenvolvimento do ensino, não integrantes do fundo referido no inciso 1º do caput desse artigo. Cotas